Olá, meus amores. Bom, hoje iremos dar início às nossas aulas, por vídeos. Eu já tinha comentado, já tinha falado com os pais, os responsáveis de vocês, que todos os dias teremos aulas, tá? No vídeo. Bom, logo de início eu quero dar as minhas saudações. Bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo logo cedo de manhã. Boa tarde para quem estiver assistindo ele à tarde. E boa noite para quem puder assistir agora ou só amanhã à noite. Nós somos do 5º ano, E eu, assim, diante de tudo que está acontecendo, no nosso mundo, que nós já sabemos, realmente a nossa única opção foi essa, fazer as nossas aulas por vídeo. Hoje nós iremos iniciar, como sempre iniciamos em sala de aula, com as nossas orações. Então eu peço que vocês, que estão em casa, os alunos, e que os pais também se quiserem acompanhar, fiquem de pé e nós iremos iniciar com a nossa oração de todos os dias, que é o nosso Pai Nosso. E depois nós iniciamos com a nossa oração também, que a gente faz inicialmente. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Papai do céu, obrigado por mais um dia. Abençoe os meus pais, os professores, meus coleguinhas e toda a minha família. Dai-nos, Senhor, o poder da obediência, da disciplina e da sabedoria. Amém. Eu ouvi um amém? Vamos lá. Vejam só. Hoje, nós não iremos trabalhar logo diretamente com os livros, certo? Por quê? Porque nós precisamos, antes de tudo, fazer uma retrospectiva do que já estudamos, ok? Do começo do ano, do dia 3 de fevereiro até os últimos dias de aula, certo? Vocês lembram que eu passei algumas atividades, vocês já em casa, Passei atividades sobre pontuações, não foi isso? Sobre acentos, o agudo e o circunflexo. E passei também uma interpretação de texto. Gente, e isso foi tudo assuntos que já estudamos. Mas mesmo assim eu quero relembrar um pouco com vocês a importância, desses assuntos para que a gente nunca esqueça. Esses dias a gente sem aula pode acontecer, que a gente acabe relaxando um pouquinho, mas Tia trouxe para vocês, para a gente relembrar, as pontuações. Bom, nós temos muitas, infinitas pontuações, mas eu trouxe as principais que a gente utiliza em nosso dia a dia e principalmente nas atividades que a gente faz em sala de aula. Eu trouxe para vocês o ponto final. Na atividade que eu passei para casa, eu percebi que houve algumas dúvidas em relação de como utilizar a pontuação. Então, eu trouxe o exemplo do ponto e como utilizar esse ponto, tá bom? Nós temos aqui o ponto final. Como nós utilizamos o ponto final? O ponto final é para finalizar de vez uma frase. Terminei a frase. Eu não tenho mais o que complementar, certo? Exemplo, eu fui à rua e comprei pão. Pronto. Ele está dizendo, fui à rua e comprei pão, finalizei a frase com ponto final. Aí nós vamos para a vírgula. Percebo também muitas dúvidas como utilizar a vírgula. A vírgula, gente, ela é utilizada em situações que a gente tem que falar palavras e mais palavras. E daí a gente tem que dar aquela pausa com a vírgula para não se misturar tudo. Como assim? A gente poderia colocar: eu preciso ir ao supermercado para comprar leite, vírgula, peixe, vírgula, biscoito, vírgula. Então, quando nós utilizamos várias palavrinhas em uma frase só, precisamos utilizar a vírgula para separar uma.
Aqui nós temos o ponto e vírgula, que é praticamente a mesma utilização da vírgula, mas nós também utilizamos ela em uma pausa. Né? Está na frase, dá aquela pausa para dar continuidade, né, à frase. Nós temos aqui os dois pontos. Esses dois pontos, ele é muito complexo. Por quê? Porque às vezes a gente se confunde, né, em utilizar. Os dois pontos também é praticamente uma pausa na frase, mas quando a gente dá continuidade de uma forma um pouco diferente. Exemplo: eu fui à feira e comprei laranjas, né, maçãs. Prestem atenção. Eu fui à feira, pausa, dois pontos, e comprei laranja, maçãs, bananas. Então, a utilização dos dois pontos é quando você vai dar início, né, à frase, exemplificando e utilizando a vírgula também, ok? Isso tudo foi, gente, ó, isso tudo foi explicado, né, em sala de aula. Só que essas aulas a gente já deu, né, há um mês atrás praticamente, então pode cair um pouco no esquecimento, então a gente tem que estar sempre relembrando esses assuntos. Por isso a necessidade dessa aula hoje, para depois darmos início às aulas com os livros, ok? Porque terão atividades que vai continuar com esses assuntos, então vai que acontece que o aluno não lembre mais, vai que acontece que, né, ele não entendeu direito a explicação, então eis agora uma boa oportunidade para que eles, né, possam revisar. E por fim, nós temos, aliás, por fim não, penúltimo, temos a exclamação, né? Que é algo exclamativo, ele já está dizendo tudo, né? É algo que você exclama, né? Exemplo: socorro, né? Você está exclamando, fazendo um pedido de socorro. Aí você utiliza o ponto de exclamação. Outro exemplo muito importante: vem aqui agora. Você está fazendo exclamação para a pessoa: vem aqui agora. Você está exclamando isso. Então, utiliza-se a ponto de exclamação nesses tipos de frases. E por último, nós temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação também existe algumas dúvidas de alguns alunos de como utilizá-lo. Às vezes não é nem dúvida de como utilizar, é esquecimento de finalizar a frase com ele. Já está dizendo tudo. Interrogação, interrogativa, que interroga é uma pergunta, certo? Ponto de interrogação. Utiliza-se em pergunta: você vai à escola amanhã? Aí a gente vem com ponto de interrogação no final da frase, certo? Bom, essas são as principais pontuações que a gente utiliza, né, normalmente em nosso dia a dia. Encerramos a revisão das pontuações, né? Aliás, as pontuações como eu poderia dizer, as principais pontuações, né, que a gente utiliza muito em frases, principalmente em ditados de frases. Agora nós vamos para acentuações, que seria o acento agudo, o acento circunflexo. Aí diz assim: tia, mas como é que a gente... Gente, o acento agudo, o acento circunflexo, ele é utilizado na sílaba tônica. A sílaba tônica é que pede o acento agudo e o acento circunflexo. E esqueci também de pôr o tio aqui nos papéis, mas o tio também é um tipo de sílaba tônica, certo? Exemplo, deixa eu exemplificar aqui para vocês algumas palavras com acentos agudos e acentos circunflexos. Temos aqui duas palavras, né? Uma com acento agudo e outra com acento circunflexo. Como a gente pode identificar a sílaba tônica naquela palavra? A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. A palavra cantada, a palavra dita, quando a gente fala de uma forma e a sílaba soa de uma forma mais forte. A palavra picolé, a gente fala a gente canta, na verdade, ela de uma forma para descobrir, né, que o acento agudo vai no E. Como a gente faz? Picolé! Tenho aqui a minha sílaba tônica. A gente vai para a palavra pêssego, né? O acento circunflexo, ele é um som mais fechado, né? Pêssego, ônibus, né?
Então, vamos para o circunflexo, né? Pêssego. Tenho aqui a sílaba tônica com a palavra pêssego. Que também passei essa atividade para casa, né? Pedindo exemplos de palavras que contêm acentos agudos e acentos circunflexos, ok? Nós vamos agora, né? Já vimos pontuações, ok? Já revisamos pontuações. Já revisamos acentuação. E agora nós iremos revisar a ortografia. Com palavras que contêm o monossílabo, reticências, as reticências, quando a gente dá continuidade, né, ainda continua, monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Percebi muitas dúvidas nesse assunto em sala de aula. E esse assunto, acho que foi 2 dias antes da gente entrar em quarentena. Então, há necessidade de ter novamente, né, a revisão desses assuntos. Como seria a palavra que contém monossílabo? Gente, é uma palavra que tem só uma sílaba. Pé, mão. Lembra, como tia falou, bater palmas para saber quantas sílabas a palavra tem. Então, para eu saber se a palavra é monossílaba, eu só vou procurar palavras com uma sílaba. Lembrar palavras que tem uma sílaba. Pé, mão, pão, pá. Esse é o monossílabo. Aí nós vamos para o dissílabo. O dissílabo já está dizendo tudo. Palavras com 2 sílabas. Dissílabo. Dissílabo. 2 sílabas. Seria bola. Bate palma quantas vezes? 2. Seria boné. Bate palma quantas vezes? 2. Casa. Essas são palavras que contêm o dissílabo. Aí nós vamos para o trissílabo. Já está dizendo tudo também. Trissílabo. 3 palavras que contêm 3 sílabas. Exemplo. Boné. Bate palma quantas vezes? 3. Exemplo. Vamos ver outra palavra que contém 3 sílabas. Bolacha. Contém 3 sílabas. Agora nós vamos para palavras com polissílabos. Polissílabos são palavras que têm 4 ou mais sílabas, né? Palavras grandes, né? Chocolate. Bate palma 4 vezes. Bicicleta. São palavras grandes, com 4 sílabas ou mais. Mas, tia, como é que a gente vai saber essas questões das sílabas? Gente, lembra que a gente trabalhou muito também a questão da separação das sílabas? Vamos para mais outro exemplo. Tia, eu não sei como é que eu vou saber essas questões do monossílabo, do dissílabo. Gente, é a questão da separação das sílabas. A gente só vai saber se a palavra é monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo se a gente separar a sílaba. Preste atenção. Eu tenho aqui a palavra bolo. Como eu separo essa palavra? Separar a sílaba dessa palavra. Vou pegar o B-O, traço L-O. Separei a sílaba. Essa palavra se transformou em quê? Em monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo. De vez em quando a tia vai dar umas pausas, porque eu quero que vocês também participem da aula, então daí vocês falam aí, ok? Essa palavra se tornou o quê? Dissílabo. Muito bem. Essa palavra é uma palavra dissílabo. E assim por diante, com a palavra trissílaba, uma palavra polissílaba e uma palavra monossílaba. Certo?
E por fim, as ordens alfabéticas. Esse foi um dos primeiros assuntos que nós estudamos, mas eu percebi também que foi um dos assuntos que vocês mais tiveram dúvidas, né? Como repassar ou colocar as palavras em ordem alfabéticas. Gente, a ordem alfabética ela é muito simples. É utilizado o alfabeto. Ordem alfabética, alfabeto, certo? Todo mundo sabe o alfabeto, né? Meu quinto ano. Todo mundo sabe como é o alfabeto. Meu quinto ano sabe perfeitamente e tem noção de como são os alfabetos. Então, não preciso nem colocar aqui os alfabetos. Mas a gente precisa lembrar dos alfabetos para colocar as palavras em ordem alfabéticas. E quando a gente pensa em ordem alfabética, a gente pensa em como é utilizada a ordem alfabética. Como que a gente utiliza a ordem alfabética. Eu trouxe para vocês um exemplo de um objeto em que é utilizado a ordem alfabética. Eu tenho aqui o dicionário. Vocês conhecem o dicionário? Para quem não conhece, apresento a vocês o dicionário Aurélio. Acredito que todo mundo tem um dicionário em casa, né? O dicionário nos auxilia a entender, né, as ordens alfabéticas. Por quê? Porque o próprio dicionário é em ordem alfabética, tá? Vem palavras que começam com a letrinha O, a letrinha A, ok? Depois vem palavras que se começam com a letrinha B. Deixa eu colocar aqui pertinho de vocês. B. Palavras que se começam com a letrinha C. E assim por diante. Tá focando? Desculpa. E assim, a utilização do dicionário, principalmente o dicionário, é pra gente descobrir os significados das palavras, certo? Vocês lembram que no nosso livro de português tem muito estudo do vocabulário, né? A gente termina de ler o texto e vamos para o estudo do vocabulário. Como assim o estudo do vocabulário? Nós vamos procurar entender o significado de algumas palavras, né? E vocês sempre indagam, né? O que significa tal coisa, o que significa tal palavra. Então, é justamente a partir disso que o dicionário nos tira essa dúvida. E hoje, a nossa tarefinha será essa, tá? Hoje, a nossa tarefinha para casa que eu vou deixar para vocês vai ser isso. Pesquisar algumas palavras no dicionário, ok? Tirar a fotinha e mandar para mim amanhã, certo? Eu reservei para vocês algumas palavras que está dentro do nosso cotidiano hoje, que está dentro da nossa rotina. Eu separei para vocês umas palavras, na verdade eu separei para vocês 5 palavrinhas, certo? Para vocês pesquisar o significado dessas palavras. Vamos começar a ter como é que eu poderia dizer? A ter a normalidade de utilizar um dicionário, tá? Vamos começar, gente, a ter a normalidade de ter essa curiosidade e pesquisar a palavra. Vai ter assim, meu Deus, palavra obediência. Para que significa? Para que serve a obediência? Vou lá no dicionário e procuro saber. Porque, quinto ano, gente, a gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar saber, a gente tem que estar sempre por dentro, né, do que está acontecendo. Ai, meu Deus, está acontecendo hoje, né? Nós estamos passando por uma situação muito difícil, né, que é essa epidemia do coronavírus, do Covid-19. E assim, surgem muitas dúvidas, às vezes muitas certezas, e às vezes coisas que a gente nem sabe, né? Que a gente não sabe nem sequer o significado de algumas palavras. Então, diante do que está acontecendo hoje, né? Diante da nossa situação atual, né? Eu separei para vocês algumas palavras, ok? Que nós estamos ouvindo muito nos noticiários, nos jornais, né? E que às vezes bate aquele ponto de interrogação. Olha a pontuação também entrando, né?
Para você ver que uma coisa, para vocês verem que um assunto leva o outro, né? As atividades, ela abrange muitas coisas. A gente precisa utilizar pontuações, a gente precisa utilizar acentuação, né? A gente precisa utilizar letras nas ordens alfabéticas. Então, um assunto puxa o outro. Então, eu reservei aqui 5 palavrinhas para vocês pesquisarem o significado, né? Ter um entendimento, a noção, estudar e saber o que está acontecendo hoje no nosso, não só no nosso país, mas no mundo, né? A primeira palavra que vocês vão pesquisar para mim, ó, anotem aí, tá? Que dê para entender, tá, gente? Olha o xizinho. Quando tia coloca esse x aqui, o que é para acontecer? Nós iremos pular uma linha. Aí aqui a gente pula 1, 2, 3, no máximo 3 a 4 linhas, né? Porque pode acontecer a explicação ser grande. Reservei bom, essa aqui será a nossa atividade de hoje, ok? Pesquisar no dicionário o significado das palavras, ó, dessas 3 palavrinhas. Eu quero que vocês realmente pesquisem, peguem no dicionário, vejam como é que nós podemos encontrar as palavras, né? Procura a ordem das palavras. Eita, a primeira palavra é epidemia, ela começa com a letra E. Vou lá na letrinha E, vou procurar, né? Eita, a segunda palavra é isolamento, ela começa com a letrinha I. Vou lá na letrinha I, procuro. O I vem depois de que letra? Vamos lembrar. Vamos lá no alfabeto. A mesma coisa é a letrinha E. A letrinha E vem depois de que letra? A gente vai A, B, C, D, E. A vem depois da letrinha D. Então, isso é uma forma, tá? De se trabalhar tanto a ordem alfabética quanto o significado das palavras. E por último, a palavra vírus. A letrinha V é uma das últimas, né, do nosso alfabeto. Então, a gente vai lá para o finalzinho do dicionário, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje, certo? Vamos focar mais um pouquinho no quadro, dá para ver direitinho, tá bom? Pronto, então eu peço que vocês escrevam no caderno, na matéria de português, ok? Escrevam, pesquisem, respondam, me mandem uma foto, tá? Por favor, porque eu preciso ver, né, como vocês fizeram essa atividade, como anda a caligrafia de vocês, como anda a leitura, certo? E, bom,
bom, gente? Hoje finalizamos a nossa aula, tá? Da terça-feira, na data de... Que data é hoje? 14 de abril de 2020. Finalizamos uma aula de português, né? Revemos alguns assuntos que já trabalhamos do começo do ano até agora. E amanhã nós retornaremos, tá? Com outro vídeo sobre o assunto de matemática. Amanhã nós teremos aula de matemática, então vamos preparar a cabecinha, certo? Se concentrar, porque amanhã teremos aula de matemática. E é isso, qualquer dúvida, podem falar, podem perguntar, certo? Cheiro, abraços, fiquem com Deus e até a próxima aula. Que onda tu pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock.